O rigor da graça. Irmãos, eu venho trazer esse estudo bíblico aqui porque muitos de nós têm um pensamento diferente a respeito da questão da graça. Que nós somos salvos pela graça, que Jesus é amor, que Cristo é misericordioso. E todas essas características que eu coloquei, que eu falei sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, é puramente verdadeira. Mas isso inibe, só porque nós vivemos na graça, a ação do rigor do juízo de Deus nas nossas vidas? De forma nenhuma. As pessoas que estão negligenciando isso, esse tipo de verdade, elas estão negligenciando o Evangelho. Então, eu queria conversar com vocês a respeito de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que vocês tornassem para esses dois capítulos. Porque esses dois capítulos, eles são tão importantes na Bíblia, lógico, quanto os demais. Porque a Bíblia é toda importante. Mas esses dois capítulos, ele nos deporta a uma lei que veio diretamente do céu para nós aqui na Terra. O Sermão da Montanha, ele é muito importante para a nossa compreensão, que a gente consiga andar alinhado a esse ensinamento que Cristo Jesus deu no Monte das Bem-aventuranças. Então, uma das questões que eu quero levantar aqui sobre o rigor da graça é justamente o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não que deis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para abrogar, mas eu vim para cumprir. Cristo Jesus foi um cumpridor da toda a lei à risca. E quando eu estou falando de toda a lei à risca, foi a lei de Moisés. Mas ele veio para poder ensinar uma lei que é chamada por apóstolo Paulo de lei real ou de lei do Espírito. Na realidade, eu consigo compreender que Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio para trazer a interpretação certa da lei do passado, da lei de Moisés, da lei do Velho Testamento. Jesus Cristo, ele veio para dar a interpretação certa. Porque as interpretações da lei ela já estavam muito obscura e muito errada, porque as pessoas estavam interpretando a lei do Velho Testamento como queriam. Isso, os fariseus, os mestres daquela época, os sacerdotes daquela época, eles estavam interpretando como queria. Jesus Cristo veio trazer a interpretação correta. Ele veio para estender a mão, para dizer assim, eu salvo vocês, mas essa graça ela tem um rigor em uma vez que você negligencia. Então seria isso aqui mais ou menos. No versículo 21 do mesmo capítulo 5, olha o que é que diz. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, e era o que acontecia literalmente. Existia aqui a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se você matasse, você ia morrer literalmente. Mas aí agora Jesus Cristo ele vem na graça e institui essa lei com mais severidade. Agora ele está dizendo assim, você não vai morrer mais apredejado, mas você pode morrer espiritualmente. Quando acontece isso? Olha o que é que ele fala aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão está réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca ou tolo será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O texto está querendo dizer que num momento da nossa vida, se a gente se irá contra nosso irmão e cometer vários delitos por palavras, nós já estamos condenados ao fogo do inferno. Então, Cristo Jesus, ele não ameniza a lei. Ele coloca a lei da graça hoje mais rígida. Uma outra coisa é o versículo 27 que diz aqui. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, pelo fato só de você olhar
E essa ideia aqui de porém, entendeu? A palavra porém no grego é chamada de epitomia, que significa o quê? Um desejo ardente por uma mulher, por uma irmã da nossa comunidade cristã, seja por que for. Se você desejou com um desejo ardente, você já é condenado. A Bíblia fala bem assim, você já adulterou com ela. Então não precisava só simplesmente ser pego na lei e os dois ser levados para um sinédrio e ser julgado e mortos. Agora ele está dizendo assim, você já cobiçou contra sua irmã. Então, a lei real de Cristo Jesus, que é a lei da graça, ela não veio para amenizar nada de nenhuma lei rígida do tempo antigo. Ela veio, foi para botar mais juízo na realidade, na mentalidade do homem. Porque os céus ainda, a porta para esses céus é estreita e cheia de espinhos. E a Bíblia que eu leio diz que poucos são que entram nela. Olha o que é que diz aqui em mais um versículo, 31. Olha o que é que diz aqui. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Essa era a lei. Antigamente, se você conseguisse ver coisas indecentes na sua esposa, na sua mulher, você podia pegar uma carta de divórcio e dar a ela. Olha o que é que Jesus diz agora com o rigor da graça. É por isso que eu fiz esse tema, o rigor da graça. Ele fala assim, eu trazendo a responsabilidade para ele, como filho de Deus, Deus tem total autoridade na criação do mundo e da humanidade. Ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, em outras traduções aqui, tem exceto por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a mulher repudiada comete adultério. Eu não posso negligenciar as palavras que Cristo falou, que serviu para a igreja, que serviu para os apóstolos, serviu para os cooperadores e serve para nós até hoje. Então, assim, a gente negligenciar que nós vivemos pela graça e podemos fazer todas as coisas é uma mentalidade que não é bíblica. Ela não se desenrola nas escrituras sagradas. Uma outra coisa que fala aqui, e eu já estou encerrando para o vídeo não ficar muito grande, olha o que é que ele fala aqui sobre a vingança. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, que não resistis ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Ele está dizendo assim, você não pode resistir ao mal, não pode levantar sua mão, ou seja, algum atributo que você tenha para se defender, para descontar em uma pessoa. E Paulo, ele sistematiza isso. Por que ele sistematiza? Porque ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte. A lei da graça, ela ficou mais rígida ou não? Quando nós pegamos a carta de Romanos, Paulo, ele fala em uma porção de leis. Ele fala sobre a lei carnal, ele fala sobre a lei da mente, ele fala sobre a lei real ou a lei do espírito. Ele fala sobre diversas leis. E ele pede para que a gente não negligencie essa lei que é a lei do Espírito Santo. Porque uma vez que você está negligenciando, que é justamente não mais uma lei que lhe traga uma condenação carnal, mas é uma lei que lhe traga uma condenação espiritual, você está negligenciando, na realidade, a graça de Deus. E Paulo, ele fala aqui em Romanos, no seu capítulo 8, sobre essa lei que eu chamei de lei do Espírito. Olha o que é que diz aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei real foi que levou Paulo disso. Só que assim, Paulo lhe ensinou
E porque agora estava vivendo numa lei da graça, ele podia negligenciar, viver uma vida dissoluta? De jeito nenhum e de forma nenhuma. Então, mesmo que nós vivamos nessa graça, nós somos salvos por essa graça, e hoje vivemos a dispensação da graça, não podemos negligenciar essa lei que é chamada de lei real, a lei do Espírito Santo. Porque uma vez que você nega essa lei do Espírito Santo, você nega o próprio Deus. Eu queria deixar esse estudo aqui para que a gente refletisse sobre a lei da graça. Mas não se preocupe. Cristo, ele é maravilhoso e nos traz salvação em uma vez, em um momento que nós renunciamos a nossa vida para viver uma vida plena. Fica na paz, meu irmão. Reflita aí nesse estudo bíblico.